Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui da Editora Minema. Uma grande honra para mim hoje, estou aqui vamos conversar com o professor Jacinto Lins Brandão. Bem-vindo, Jacinto. Obrigado, estou muito satisfeito de estar aqui. Eu também estou muito satisfeita, acho que vai ser bem legal essa conversa, nossa última entrevista do ano, e a gente vai falar dessa mais recente publicação da Minema, A Face Leste do Helicon do Oeste. E assim, antes da gente chegar na obra propriamente dita, eu queria te pedir, Jacinto, por favor, para você poder falar um pouco seus interesses de pesquisa, trajetória acadêmica, eu sei que é muito longa, mas assim, um pouco dos seus interesses de pesquisa, se apresentar um pouco enfim, para a gente entender melhor, né? Você como um helenista, um grande helenista, e depois os seus interesses por línguas e literaturas ao Oriente. Como que foi esse processo? A minha carreira durante 41 anos, né, na Universidade Federal de Minas Gerais, foi como professor de grego. Eu estou dizendo foi porque agora vão completar 7 anos que eu aposentei. No grego eu sempre trabalhei com... Bom, tem os autores clássicos, a gente dá aula, trabalha, né, o teatro, Homero, Hesíodo, etc. Mas como campo de pesquisa, eu sempre trabalhei com os autores gregos orientais da época tardia na Grécia, da época romana, como se classifica na história da literatura grega. Tanto que eu fiz a tese de doutorado sobre Luciano de Samosata. Luciano escreve em grego, teve educação grega, mas ele nasceu na Síria, né? Samosata era na Síria. O lugar da cidade não existe mais porque fizeram uma represa e a cidade ficou no lugar lá em que se formou um lago. Mas ele é sírio, a língua dele materna era aramaico. Ele escreveu tudo em grego, o grego dele é ótimo, é um modeláculo, inclusive por isso muito usado no ensino de grego. E me interessava esse estatuto híbrido que ele tem, né? Cidadão de Roma, Uhum, com uma paideia, com uma educação grega e sendo um bárbaro, né? Sendo sírio. uhum, Eu fui também nessa direção, trabalhando o romance grego, que é do século II também, da mesma época do Luciano, século II depois de Cristo, e que tem uma... E as histórias se passam na Grécia, mas elas terminam no Oriente, terminam na Etiópia. Quer dizer, o mundo que está ali é o Mediterrâneo todo, com essas margens aí do que seria o Império Romano, também está na época do Império Romano. Um outro, né? Eu escrevi um livro sobre a recepção do mito grego nos primeiros autores cristãos. Então, eu continuo no Oriente, porque é o primeiro cristianismo grego, que está do lado oriental do Império, não o latino. E os autores são também palestinos, sírios, egípcios. É nesse lugar, inclusive, que o cristianismo começa, e me interessava, de novo, essa coisa intercultural, né? Da uhum, recepção, do hibridismo, da negociação, eu gosto desses contatos culturais. uhum, Bom, no caso do Oriente, aí chegando nessa parte, ah, eu me interessava desde muito tempo, e aí eu vou ser exato, tá? Em 1985, talvez, eu estava fazendo doutorado na USP, e a professora Regina Sarian
que é da área de arqueologia, né? Ela sempre trouxe muita gente para fazer cursos rápidos na USP. Aliás, naquela época, era ela que fazia esse contato com o exterior. Então, ela convidou o Jean Bottero, que é um dos assiriólogos mais importantes do século XX, e ele deu um curso sobre esses textos orientais. O Enuma Elish, né, que é a Epopeia da Criação, como é conhecido, e o Atracis, que é o poema do super sábio, que é o Enuma Elish é uma cosmogonia e o Atracis é uma antropogonia. Ele deu, naquela época, a tradução que ele estava fazendo para o francês, é isso que a gente guardou, nós guardamos aquilo que nós fizemos o curso, era um curso assim, de um mês, 4 aulas, e eu, inclusive, traduzi do francês para poder dar para os meus alunos quando eu dava, por exemplo, Hesíodo. Eu não tinha como falar de Hesíodo sem falar desses poemas orientais, né, que são, Enuma Elish, eu nem acho que ele é um poema da criação, ele é uma teogonia. Eu pensei em dar esse título para a tradução, Teogonia Babilônica, mas por questão editorial, a editora preferiu deixar o título tradicional, que é Epopeia da Criação. Bom, então, já no final, né, dos últimos anos aí em que eu estava na ativa, talvez os últimos 10 anos, não sei, eu decidi traduzir a epopeia do Gilgamesh, né? O Gilgamesh é um poema impressionante. Também eu perguntava várias vezes no Brasil para os assiriólogos quem é que está traduzindo e tal. Então, foi todo um processo de estudar acádio. Eu já tinha estudado hebraico há muito tempo atrás, é uma língua semítica, então Facilitou, né? não tinha novidade, mas é a língua semítica com registro mais antigo, né, o acádio. E comecei a fazer essas traduções, quer dizer, cheguei no Oriente. É claro que para isso, né, esse tipo de obra como a Face Leste do Hélico, isso tem uma importância para essa opção que eu fui fazendo. A Paula Correia, que era amiga, né, já do Oeste, que foi orientando de mestrado dele, ela um dia falou que ele havia comentado com ela que estava feliz, ele também estudou acádio, estava feliz de conseguir ler tabuinhas, né? E isso já, aí como um famoso helenista, antes de sair a face leste do Helicon. O West fez muito isso também, de estudar as línguas orientais, claro, senão ele não fazia esse livro, né? Não, então, eu fico pensando assim, eu lembro até de quando eu fiz disciplinas de história antiga, a primeira coisa que o professor Faversani, na época da UFOP, sempre comentava, era justamente isso, assim, por causa da história, essas relações culturais do Mediterrâneo que são importantes, porque às vezes, principalmente quem está de fora, às vezes só pensar, tudo começou em Homero, tudo veio da Grécia e depois um salto para Roma, como se o estudo fosse muito específico e linear, né? E a gente sabe que não é bem assim, principalmente quando a gente vai estudando. Acho que foi até legal que aqui no início do livro, né, você fala um pouco sobre isso, próprio, enfim, tem isso, de você, quanto mais você estuda, mais você entende que essas trocas são fundamentais, elas sempre existiram, separar, inclusive, por exemplo, no caso dos estudos clássicos, as disciplinas muito específicas é algo muito moderno, então, assim, acaba que na prática, quanto mais se estuda, mas, enfim, vai entendendo que essas trocas são necessárias, mas eu imagino o desafio que foi, né, estudar, enfim, as tabuinhas, conseguir discernir, e também, assim, são estudos muito recentes, né? Até antes dessas descobertas arqueológicas, né, em que essas bibliotecas inteiras foram encontradas, a Biblioteca da Surbanífera, por exemplo, e isso acontece na primeira metade do século XIX,
As coisas estavam lá, né? As inscrições estavam, alguns viajantes davam notícia, mas ninguém sabia mais o que era aquilo. A partir desse início do século XIX, começaram a ser feitas o trabalho sistemático começou a ser feito e as línguas, a escrita começou a ser decifrada, primeiro o persa, que era mais simples, porque ele usava os símbolos cuneiformes, mas ele tinha 22 letras, tá? Ele não usava uma quantidade grande de símbolos. Depois, outras línguas que usavam o cuneiforme, e depois o acádio, né, que usa uma quantidade maior, uns 600 símbolos. Não tudo isso no mesmo texto, tá? Mas existem esses símbolos. No mesmo texto, você encontra 100, tanto que as publicações, para finalidade didática, no final, põem a lista dos símbolos. Então, não é uma coisa tão complicada. E o sumério, que aí tem uma quantidade muito maior, tá? Perto de 2.000 símbolos, sendo que a escrita foi inventada pelos sumérios, o cuneiforme, né? E o sumério, em grande parte, a escrita é ideográfica, logográfica. Né? Os acádios adaptaram, eles usam muito dos símbolos logográficos, um símbolo é uma palavra, né? Mas usaram também os símbolos para indicar sílabas. Então, a escrita silábica, né? E também com esses elementos logográficos. Bom, até isso tudo acontecer, o máximo que se regredia, né, na história da humanidade, nessa história tradicional que a gente fazia, as informações eram dos gregos, né? Homero, talvez no século VIII a.C., e a Bíblia, que narra fatos do século VII a.C., que é justamente as guerras que os assírios provocam ali naquela região da Palestina, o cativeiro da Babilônia. Tudo aquilo foi escrito depois do cativeiro da Babilônia ou durante o cativeiro, pelo menos na forma como a gente recebe. Quando se decifra o cuneiforme, e do outro lado também os hieroglifos do Egito, né? Isso permite uma volta enorme na história. O cuneiforme é criado no século 33 a.C. Imagina o que significa isso, né? O que significam 3.300 anos. Então, e a escrita egípcia, talvez no século 32. Bom, nisso aí já tem um dado muito importante, porque esse espaço, que é o Oriente Médio, tá? E não é Indo-Mediterrâneo, é o Oriente Médio, exatamente. Ele é o lugar em que a humanidade há mais tempo começou a escrever. Isso é um dado importantíssimo. Sim. Porque e esses registros, né, que sobreviveram também, porque a gente está falando desse tempo, como, né, nas tabuinhas ali, na argila, esse tempo que se perdurou. Porque as outras escritas inventadas na antiguidade, e assim como criação, é o que diz um arqueólogo, ele diz num texto, as criações prístinas, as primeiríssimas, sem influência nenhuma, tá? Quando se criaram algumas escritas, elas são só 4 na história da humanidade. O cuneiforme, o hieroglifo, a escrita chinesa, que é mais ou menos em 2000 a.C., e a escrita maia, que é mais ou menos em 500 a.C. Todas foram criadas nesse antes de Cristo, né? Antes da nossa era. Agora, quando se inventa a escrita alfabética, e isso acontece na Palestina, ela está sendo inventada no lugar em que se escrevia há mais tempo.
e o alfabeto tem influências tanto do egípcio, da escrita egípcia, quanto do cuneiforme. Tá? Uhum. Mas ele não é uma invenção prístina, ele foi uma adaptação do que já estava circulando. Uhum. Até porque o cuneiforme serviu para várias línguas, né? Os hititas escreveram em cuneiforme. Uhum. Né? Então, ele escreveu 11 línguas ali naquela região. Eu estou dizendo tudo isso, tá? Para Uhum. mostrar que ali é uma região, é um ponto cultural muito antigo, em que, nisso que eu estou falando, né? Uhum. Em que há 3 sistemas de escrita, 2 dos mais antigos da humanidade, mais o alfabético, tá? E eu não estou falando de outras escritas mais pontuais. Ali nós encontramos o sumério, que é uma língua que não tem parentesco com nenhuma outra conhecida, atualmente, né? Uhum. Ali tem as línguas semíticas, o acádio, o aramaico, o hebraico, o árabe. Uhum. Ali tem línguas indo-europeias, o persa, o hitita, tá? O armênio. Então, isso configura o que em linguística, tá? A gente chama de uma zona de confluência linguística. E a zona de confluência é muito. Eu vou começar com a linguística, depois eu vou passar para. Vou ampliar. A zona Uhum. de confluência linguística ela é muito interessante, porque as línguas, mesmo sendo de famílias diferentes, se elas estão numa mesma área, elas começam a trocar características, tá? Por exemplo, tá? De criar artigo, de criar casos gramaticais. Não Uhum. é só troca de vocabulário, não. Tem Uhum. coisas que vão interferindo na estrutura da língua. Inclusive, os estudiosos de indo-europeus, só das línguas indo-europeias, eles sabem que as línguas indo-europeias têm empréstimos e outras influências das línguas semíticas, por Uhum. exemplo. Elas estão circulando naquele espaço ali. Sim. E isso é interessante, e aí o que nós temos de pensar que aquela região, e não é uma coisa assim, é uma coisa que a gente consegue fazer as fronteiras, né? Uhum. Aliás, eu esqueci de falar do sânscrito aí. A Índia está aí também, num ponto extremo, em contato. Ela não Uhum. está completamente dentro, mas ela está em contato. Uhum. Toda aquela região é uma zona de confluência cultural. E aí nós temos de pensar que a zona de confluência cultural, a marca dela são as trocas, Sim. a hibridização, a mestiçagem. Uhum. Tá? Tudo isso porque os povos nunca ficaram parados. É uma Sim. bobagem pensar assim, que os gregos estão aqui, os outros estão ali, e que eles não estavam viajando loucamente para lá e para cá. Uhum. A gente encontra, por exemplo, no Egito, cartas em acádio enviadas pelos seis ou acádios, e os hititas também escreviam em acádio. O acádio, inclusive, era a língua geral daquele, daquele espaço. Uhum. Porque se nós pegarmos os gregos, né, a Uhum. guerra de Troia acontece na Ásia. Tá? Logo no primeiro capítulo, por exemplo, eu vou ampliar um pouco para o Egito aí, tá? Porque ele está Uhum. também nessa zona, né? No começo, né, no canto 1 da Ilíada, em determinado momento, Zeus vai para um banquete com os etíopes. Tá? Uhum. Ah, o Heródoto escreveu sobre os persas, escreveu Uhum. sobre todos aqueles povos orientais. Uhum. Quer dizer, a primeira peça de Ésquilo é os persas. Tá? Ah, o Exildo tem relação com todas aquelas histórias cosmogônicas, teogônicas do Oriente. Foi o ponto em que isso apareceu mais rapidamente. Né? Uhum. Então, é, dá muito mais sentido para o que os gregos fizeram Uhum. ter essa perspectiva das trocas que estavam acontecendo. É claro que no século oitavo, né?
Uhum. Tem um período da história grega que chamou orientalizante, que Uhum. nisso tem documentação, tá? De troca de vaso, do estilo. Mas se nós olharmos também aquelas esculturas arcaicas na Grécia, elas têm um estilo muito oriental também. Vamos Uhum. pensar na esfinge, né? É uma coisa que parece tão grega, aí você chega lá nas pirâmides do Egito, tem esfinge. E você encontra esse imaginário Uhum. espalhado por essa região toda. A, a, e depois vem isso, né? Agora eu vou Uhum. falar uma última coisa, senão eu demoro muito falando isso. Não, pode ficar à vontade. E depois tem isso, né? Quando nós conseguimos voltar, então, a gente vai voltando no tempo, com relação a algumas ideias. Onde é que se originou essa ideia, tá? Que acaba Uhum. sendo a nossa, de que a existência humana, eu vou definir, tá? De um jeito que eu não vou usar termos de nenhuma das culturas, tá? Que Uhum. a existência humana tem dois estados: o estado de vivo, que começa com o nascimento e termina com a morte, e depois o estado de morto, que começa com a morte e vai sem fim, tá? Uhum. Quando a gente vai olhando de onde isso veio, nós chegamos nos sumérios. Aí a gente vai para os acádios, a gente vai a gente chega nos gregos, porque Homero, uma das visões de Homero é essa. Uhum. Não é a visão indo-europeia de Homero, tá? Tem Uhum. a segunda do jardim de Asfódalos, né? Dos Campos Elíseos. Uhum. Essa é mais indo-europeia do que essa outra que eu descrevi, que é ir para o Hades, tá? A alma, que é uma sombra que vai para o Hades. Isso está nesses textos orientais. Está no texto, na tradição babilônica, etc. Uhum. Quando a gente volta, tá? Já estava nos Sumérios, com variações. Esse lugar para onde os mortos iam, primeiro não era debaixo da terra, era só Uhum. lá nas montanhas, que deviam ser as montanhas lá do Afeganistão, tá? Porque tem a planície, né, da Mesopotâmia, e lá no fundo tem as montanhas, do outro lado tem as montanhas do Líbano. Uhum. É, bom, aí a gente chega e fala assim, oba, né, encontrei a origem. Só que o que acontece é que dá para identificar no Sumério que ele tem empréstimos. E algumas palavras, tá? Que repetem assim a última sílaba, igual umbaba, inana, tá? Uhum. E tem algumas palavras poucas comuns assim. Essas palavras não têm uma estrutura do sumério, que era muito monossilábica, inclusive. Uhum. Então, elas são entendidas como empréstimo. Como não se sabe empréstimo de que língua, tá? Essa Uhum. língua é chamada de proto-tigrídeo, embora uns linguistas gostem de chamar de banana language, por causa dessa tradução. Nunca tinha ouvido falar, gostei. Bom, o que isso indica, né? Que quando a gente chega, quando a gente consegue, historicamente, regredir ao máximo, nós Uhum. encontramos um povo que já é mestiço. Isso é uma constatação que é muito importante, é uma perspectiva que é muito importante de ter. Para a gente Uhum. pensar que cultura sempre é mestiçagem. Sim. Ela está sempre nesse processo de troca, de hibridismo, Uhum. etc. E até nesse Então, ponto, né, de partida, como você falou, partida do que a gente consegue regredir, ainda assim o isso aí. desafio é maior porque não sabe a origem. E voltando na arqueologia, que consegue mais uns milênios aí além disso, né? Nos estudos de DNA, essa arqueobiologia aí, é claro que a humanidade sempre se misturou. Uhum. Agora, agora estão constatando, né, que, inclusive, não só na espécie Homo sapiens, mas Uhum. também com as outras espécies
humanas, né? Mas ou pré-humanas, Uhum. houve esse processo de mestiçagem. É, então, aquela coisa antiga do milagre grego, né? Tudo foi Uhum. inventado pelos gregos, aquilo é uma visão empobrecedora. Sim, com certeza. O West é muito bom nisso, né? Quando ele publicou a tradução de Hesíodo. A tradução, não, imagina. A edição, né? Quando ele Sim. editou os poemas de Hesíodo. Ele Uhum. escreveu na introdução: a mitologia grega é uma mitologia do Oriente Próximo, usando o Uhum. termo que eles usam em inglês, né? Uhum. Que é claro, né? A caracterização, os deuses, aquilo está em conta. E isso não quer dizer, tem gente que fala assim, isso é exagero, bom humor de inglês, fazendo uma piada. Uhum. Isso não está diminuindo nada dos gregos. Né? Não, jamais. É Aliás, mesmo para mostrar que as trocas sempre existiram, né? tá ampliando a concepção. E não quer dizer também que os gregos não criaram nada. Cada um desses povos criou uma série de coisas a partir desse núcleo comum, a partir dos dados dessa zona de convergência cultural. Tá? Sim. Uhum. E assim, nossa, uma aula já, né? Eu queria agora te pedir para poder falar um pouco diretamente sobre essa obra. Você faz a apresentação dela, a gente tem a tradução do Pedro Barbieri, do livro do Oeste, e você faz a apresentação justamente falando sobre essa cartografia cultural. Então, se puder falar um pouco da estrutura da obra em si, que justamente mostrando enfim, falar um pouco dessas comparações, desse estudo, né? Como você já antecedeu falando sobre não só o que você estudou, mas que uma coisa está ligada na outra. E quanto mais se estuda, mais se descobre essas trocas e É, percebem que, enfim, o desafio é imenso. é, Agora a gente falar um pouco do livro. é. Isso é um monumento, né? Sim. É uma obra, aliás, mostrar assim para mim. É, e, bom, eu queria começar dizendo uma coisa que é pessoal. Eu fiquei muito honrado, agradecido com o convite para escrever uma apresentação para essa obra. E eu fico muito lisonjeado de agora, na edição brasileira, né, Uhum. haver aqui as primeiras páginas, né, são o que eu escrevi sobre o livro, além de terem colocado um trecho meu aqui na quarta capa, né? Quer dizer, eu acho que qualquer estudioso da antiguidade é, ficaria, assim, honrado de estar compartilhando um espaço de um livro com o Écio. Ah, essa, desde o final do século XIX, né, Uhum. quando essa documentação cuneiforme foi, foi decifrada, né, começaram a ler os textos, imediatamente começaram a fazer os paralelos. Tá? Então, tem uma tradição aí dos paralelos Grécia-Oriente que começa nesse ponto. Uhum. É, e os textos orientais, quando lidos, né, Uhum. os estudiosos ou Uhum. era helenista, né, formado em Uhum. grego, ou classicista, se quiser, mas Uhum. principalmente os helenistas, ou era biblista. Bom, então, quando se depararam com esses textos, os primeiros paralelos foram com os gêneros, ou da Grécia ou da Bíblia. Eram Uhum. esses dois parâmetros que existiam. Então, com relação ao poema, né, de Gilgamesh, né, é, ele foi entendido como epopeia. Aliás, os títulos eram dados assim, né? Uhum. a, uma epopeia babilônica, uma antiga epopeia babilônica e tal. No caso do Enuma Elish, por exemplo,
a relação imediata foi feita com a Bíblia, porque um episódio que não é nenhum episódio grande, Uhum. na Tabinha 5 já, em que o Marduk desenha as estrelas no céu, faz a terra, faz o céu e a terra. Então, isso era o que conheci em uma parte do começo. A primeira relação foi feita pelo George Smith, que foi o primeiro que leu e que publicou esses poemas. Então, esses dois, isso já eram paralelos, Uhum. paralelos em relação aos gêneros, né? Que não necessariamente eles estão corretos, mas também eles não estão errados, não. Uhum. Um texto tem uma história, ele vai sendo Sim. lido na medida em que ele vai sendo transmitido, né? Uhum. A gente também não tem que pensar em purismo. E como a gente não tem nenhuma poética escrita no Oriente, essa é uma novidade grega, então nós não sabemos como eles classificavam esses textos. Quer dizer, nós sabemos mais ou menos, porque no final dos textos, né, havia os colofões que eles escreviam, Uhum. tal coisa copiada e tal, tarará, como a gente conhece um catálogo de obras e autores que dão indicações para a gente de como que aquele texto está sendo entendido. Uhum. Então, embora não seja uma indicação exata. Bom, na medida que isso vai passando, né, cada vez que mais textos vão sendo apresentados, e aí entram também os textos hititas, que têm diegemas. Eu ia dizer mitologemas, tá? Mas a gente reduz tudo a mito. Eu estou pensando em narrativas. Então, eu vou Uhum. dizer assim, tem diegemas, né? Elementos narrativos que são muito parecidos com Hesíodo, de Uhum. novo, Hesíodo. É, então, cada vez mais, já nos anos 60, assim, aparece um livro importante é o Hesíodo e o Oriente Médio, né? Do, do Walcott, né? Que, que, que usava o que existia dos dados e do que se tinha feito anteriormente. Ele reunia num livro só, tratando do Exíodo. Bom, isso foi sendo uma coisa cumulativa e muitas vezes publicada assim, em artigo de revista. Tal coisa parece com tal coisa. Uhum. Aí vem esse levantamento de paralelos que impõe, então, pensar a possibilidade histórica de contato dos gregos com o Oriente. Tá? Uhum. O Burkert, né, escreve um livro sobre a Revolução Orientalizante, né, em que ele abordou essa época do século VIII, VII, mas também tem que admitir que anteriormente isso acontecia, mesmo que os dados históricos sejam mais fluidos, né? Uhum. Pelo que existe de elementos orientais, por exemplo, em Homero e Hesíodo, que estão antes desse período. Uhum. O West, né, nesse livro aqui, e é muito sintomático que o livro dele, né, tenha saído em 1999. Quer dizer, toda a erudição que o século XX acumulou, né, Uhum. ele, ele, ele tratou dessa erudição nesse livro, e que era alguma coisa que era esperar, que era necessária, tá? Uhum. mas, mas que também precisava de ter alguém que tivesse esse domínio dos dois pontos aí dos processos de comparação. Uhum. Ele não se restringe, por exemplo, aos diegemas, né? Ele vai nas estruturas linguísticas, ele vai nas
as palavras aí das várias línguas. Uhum. Então, ele já tinha trabalhado isso com relação aos indo-europeus, né? Uhum. O mito e poesia indo-europeia. E essa aqui é essa grande obra com relação aí à zona de convergência cultural do Uhum. Oriente Próximo. A obra, na Uhum. verdade, é isso. Eu chamei a apresentação de cartografia, né, Cultural. Uhum. cultural. Pois é. Uma coisa importante aí, eu te falei antes, né, que esse espaço é um espaço delimitado, né? Então Uhum. tem um mapa aí que ele vai, tá, da Grécia até a Pérsia, até o Irã, hoje, né? Em sentido aí, longitudinal, né? Assim como ele vai da Ásia Menor, ali, a Armênia, então, onde hoje é a Turquia, né? Uhum. Até, o, até ali onde fica depois o norte da Índia, né? A Índia está em contato. O Egito participa, mas com suas especificidades. Uma coisa interessante nessa zona é o seguinte: se nós olharmos, é o império do Alexandre Magno. Alexandre Magno saiu Verdade. da Grécia e pegou tudo isso. Mas ele só fez isso porque aquilo já era o Império Persa. Os persas vieram ao contrário do Oriente, Uhum. pegaram, invadiram inclusive a Grécia, tentaram Sim. pegar a Grécia também. Para a gente ver como, logicamente, a Grécia não está separada disso, ela não é um Sim. espaço fora disso. Uhum. Até porque ali na Ásia Menor, né, onde é a Turquia, ali havia uma colonização grega que estava em relação, que estava dentro do Império Persa. Agora, quando os persas fizeram isso, né, eles estavam tomando o Império Assírio, Uhum. tá? Que também tinha pegado tudo isso. Quer dizer, desde uma época muito antiga, né? Desde o Império do Sargão, né? Que é de Acade, daí o nome Acádio, né? Esse lugar em que o normal era haver cidades-estado, tá? Uro, que era independente, Uhum. Nipo, Ur. Em determinado momento, né, um rei faz um império, tá? Uhum. Junta tudo isso, e numa prática muito interessante, porque e muito próprio de uma zona de convergência cultural, tá? Cuja marca é a diversidade. Quer dizer, Uhum. todo mundo pode ficar com seus deuses, suas práticas, suas línguas. Aliás, as elites trabalham para o imperador, elas não são. Ninguém tem que deixar nada do que está fazendo. Eu sei Uhum. que falar isso assim pode ser meio idealizado, mas não é exagerado. Uhum. E a única coisa que se tem que fazer é pagar o tributo ao imperador. Então, é o que os historiadores chamam de império tributário. Né? Uhum. Então, tem lá o rei de Babilônia, na época babilônica, que você paga por ele. Tem o persa, você paga para o persa. O Uhum. Alexandre Magno, na hora que ele foi lá, esse império helenístico depois vai ser isso. E quando o Império Romano chegar, ele vai adotar aí pegando o norte da África, né, o Uhum. Egito mesmo. Aliás, o Egito fazia parte do Império Persa, como foi do Império do Alexandre, né? Eles só Uhum. não foram mais ao Ocidente na África. É, então, isso já é uma cartografia. Quando se faz esse estudo, né, como Oeste. Aliás, o título do Oeste ele já é significativo, né? Ele está falando de um leste, tá? De um Oriente Uhum.
do Helicon, que é o Monte das Musas, né, em gregos, né? Quer Uhum. dizer, a gente tem o Oriente da Grécia, assim como a Grécia é o mais é o que há mais a ocidente desse espaço dessas trocas. Uhum. É curioso, né? Por que não é norte-sul, tá? Que a gente Uhum. poderia perguntar isso, né? Uhum. Quando você faz assim de leste a oeste, né? Você pega um recorte geográfico em que da Europa até a Ásia, tá? Você Uhum. pega a Europa e a Ásia, vai assim. Se quiser, pode pegar o norte da África, como no Império Romano, Uhum. em que a diferença de clima não é muito grande. Se Uhum. você faz de norte ao sul, aí você já tem. Quer dizer, se eu for pegar de norte ao sul, o norte, bem ao norte da Europa, Uhum. era lugar onde habitavam povos míticos para os gregos. Os Uhum. hiperbóreos, gente com cara de cão, tudo foi jogado lá para cima, porque era tudo gelado. Sim. Tá? Então, os citas, né, eles são considerados bárbaros pelo Heródoto, que fala que eles são nômades, que eles não têm cidade. Então, Uhum. eles não têm esses elementos civilizacionais que na Grécia se encontra tanto quanto no Oriente. Tá? Você Uhum. tem cidade, você tem organização de leis, etc, etc. Agora, se baixar, né, se baixar ali na África, também você passa a ter um outro clima. Aí você vai Uhum. ter uma agricultura que é diferente, você vai Uhum. ter uma pecuária que é diferente. Então, não que os contatos não existam, mas eles são mais complicados. Né? Uhum. E essa coisa assim, horizontal, pensando no mapa, né? Uhum. Agora, eu usei isso, tá? E eu acho que o West está sugerindo isso. Não sei se quem leu o livro havia reparado na estrutura poética que ele tem, Uhum. tirando capítulos introdutórios, né? 2 no começo, porque o segundo é para dizer, para quem não conhece aquela literatura médio-oriental, o que Sim. ela é, quais são os textos. E depois a conclusão são, é, são 12 capítulos, né? Uhum. E o título falou das musas, porque está falando Do do Hélio, Wellington. né? Como se fossem as 12 musas, né? Uhum. Na divisão de assuntos que ele faz. Quer dizer, além de ser um livro muito erudito, muito informativo, é um livro muito bem estruturado, muito bonito. Sim, com Tá? certeza. São 9 musas, né? No caso. Que você até comenta Eu sobre estou isso. falando errado, né? Não, é que tem a introdução, esse segundo Talvez no sejam final. 12 capítulos, né? Então eu vou corrigir tudo que eu falei. Bom, ele tá falando das musas no título, né? Isso. Bom, um capítulo inicial, uma conclusão, um capítulo informativo. Uhum. 3, né? E no Uhum. meio os nove capítulos correspondentes às 9 9 musas. musas. Eu acho que isso é uma coisa intencional. Eu acho que ele está escrevendo um livro. Alguém que trabalha com literatura, que trabalha com poesia, né? Uhum. Vai escrever um livro de qualquer maneira. Uhum. E agora eu tirei disso, né, uma imagem final e voltando à ideia da cartografia, né, de pensar o livro também como um arquipélago, né? Porque quando se tem isso e como isso é comum para o imaginário grego, né? Aí Uhum. você tem um conjunto de ilhas assim próximas, isso significa que tem uma estrutura submarina, né? Em Uhum. que aquelas pontas elas apareceram como ilhas. Eu acho importante a gente pensar nisso, porque por mais que nós tenhamos esse trabalho erudito, o que nós temos
é um tanto ao acaso. É engraçado falar isso, mas que ao Uhum, acaso, você falou há pouco da conservação, né? uhum, E provavelmente nós nunca vamos chegar nisso que está aí sob o mar. A gente uhum, conhece as ilhas, né? Sabe que tem todo esse contato, mas esse fundo assim, é, provavelmente ele não vai ser completamente acessível. uhum. Eu tenho que dizer que no mundo, se a gente for pensar mesmo assim, a gente não tem nada que é completamente acessível. Não, não tem. Não, A e gente assim, tem muitas reflexões, né, sobre isso aquilo de com a superfície daquilo que está sendo dado para a gente, né? Qual que é é, a constituição do universo? Né? Nós ficamos aqui assim, lidando com o que se dá a perceber pelos nossos sentidos. Mas tem uma segunda intenção nisso também, é, e, e que dá um outro tom para o livro. Né? Isso aqui é um acúmulo dessa erudição que vem desde as últimas décadas, né? Desde os anos 70 do século XIX e todo o século XX, uhum, também porque a documentação oriental ela não está ainda toda publicada, ela não está ainda toda catalogada, ela não está nas bases de dados como a documentação grega está. sim. Né? Você consultar, achar uma palavra num texto grego, você entra no Tesaurus, Uhum, Tesaurus língua hebraica, põe a uhum, palavra lá, ela te dá a relação de todos os textos gregos, até chegando no século XIV, aquela palavra apareceu. Nós não uhum, temos isso ainda com relação aos textos orientais. uhum. Por isso, isso aqui é um trabalho de fôlego, tá? Sim, de fazer toda de todos esses paralelos, né? de comentar tudo isso que foi esse trabalho de centenário, com recursos que ainda são limitados do lado da produção médio-oriental. uhum. Então, isso aí é simplesmente admirável. Não, com certeza. E assim, pensando até no que a gente, né, sempre comenta, sobretudo aqui da Minema, sobre esse esforço de tradução e acho que é muito que a gente vem falando aqui ao longo dessa grande conversa. São as trocas culturais, enfim, esse tipo de publicação e, sobretudo, essa tradução agora para o português é o que permite ainda mais novas pesquisas para que se tenham novas descobertas, novas É, pessoas interessadas, né, acho que um caminho leva ao outro. e principalmente, tá? Que isso sirva de convite, alerta para, para os classicistas em geral. Sim. O Oeste cita aqui, né, uma, uma frase do Helmut Petricone, que diz assim: os dias de uma disciplina exclusivamente clássica acabaram. Escrever sobre a literatura grega sem conhecer algo da literatura do Oeste da Ásia tornou-se tão impossível quanto estudar a literatura romana sem conhecimento da grega. Eu acho que é isso, precisa de antenar Sim. que você não pode dar um curso sobre Exildo, né, Uhum. sem referência a esses paralelos, que sejam os paralelos orientais. O mesmo vale para Homero, tá, e vale para Uhum. outros autores, porque o Oeste vai aqui até Ésquilo, né? Mas não Uhum. quer dizer que na sequência dos autores gregos não existam também outros paralelos. Tá? Não, com Aqui ele está certeza. fazendo um recorte temporal também, né? Como Uhum. tem o recorte geográfico.
Sim. Não, perfeito, assim, eu acho que cada vez mais abre mais margem para que as pessoas, como você disse, se atentem a isso, que eu acho que é importante, né, e desperte mesmo essa curiosidade para entender e até mesmo para fazer sentido o recorte de pesquisa que alguém quer É. estabelecer, mas enfim, veio de algo, é proveniente de outras trocas, de muitas culturas, enfim, a gente sempre, se for pesquisando, não tem fim, mas de toda forma é muito importante, porque isso agrega muito valor ao conhecimento, à pesquisa e também à difusão de enfim, conhecimento de outras culturas, né. Humanidade, né? Porque quando nós fazemos a divisão Ocidente e Oriente, a gente, na nossa perspectiva, né, Uhum, hoje, né, a gente está dizendo que o Oriente, mesmo que a gente pense que, mesmo que a gente não considere que eles são bárbaros, a gente pensa que eles estão um degrau abaixo em termos de cultura, né? Quer dizer, uhum, isso é um grande preconceito, é uma grande sim, bobagem uhum, que afeta o sentido de mundo na relação com outras culturas. Porque se nós pensamos que os orientais são bárbaros, nós vamos pensar que os índios também aqui no Brasil, eles também são bárbaros. Estudar, adquirir cultura é um processo para nós nos tornarmos mais humanos, mais compreensivamente humanos, entendermos a natureza humana, né? uhum, E que isso, essa produção toda, né, seja grega, seja do Médio Oriente, seja qual for, ela é um patrimônio da humanidade, né? Se sim. nós pensarmos nessa perspectiva. Não, perfeito, assim, de verdade, eu só tenho a te agradecer, não sei se tem algo mais que você gostaria de acrescentar. Mas eu acho que, assim, ficou muito compreensível, eu acho que muito instigante para as pessoas. Eu, né, quando recebi a obra, eu comecei a ver, vi né, li sua apresentação, li o prefácio, e realmente dá vontade de sair pegando várias obras e estudando um pouco mais. E a gente vai percebendo, de fato, né, o quanto a gente não sabe nada, tem sempre mais a aprender. Tá bom, eu que agradeço. Não, Gostei muito perfeito. da conversa. Ai, que bom, eu também adorei. Olha, eu vou te falar uma coisa, assim, agradecendo, né, em nome da Minema, o tanto que eu aprendi aqui também. E assim, você falou que é uma grande honra ter seu nome ao lado do Oeste, mas como a gente está falando, né, dessas trocas culturais, eu acho que, né, quando eu estava conversando com o Felipe, com o Marcelo, sobre a gente fazer essa entrevista com você, não só porque você fez a apresentação, mas eu acho que porque você também tem essa grande contribuição dos seus estudos, da sua pesquisa, principalmente para o português, para ser mais uma troca cultural, porque ainda mais, assim, a nível Brasil, né, a gente ter uma obra dessa traduzida para o português, a obra já estava em inglês, mas agora traduzida para o português, abre mais portas para que mais pessoas tenham acesso, conheçam, então, enfim, você faz parte disso, né, dessa contribuição, dessa transmissão, dessas trocas culturais, então, assim, faz todo sentido seu nome estar na apresentação, estar junto, o texto ficou muito bacana, então eu só tenho a te parabenizar e te agradecer. Eu que agradeço. Então tá bom. Até mais, Até Jacinto, obrigada, viu? mais. Até logo.